Está havendo um grande impasse dentro do Supremo Tribunal Federal no Brasil. Um único que se diz honesto está se mostrando até então, Daniel na Cova dos Leões, mais especificamente André Mendonça, investe em cima dos outros cavaleiros das trevas que usam toga preta dentro do nosso judiciário, né? André Mendonça ali, ele está como um cavaleiro solitário ali dentro, porque o Nunes Marques também, que deveria levantar a voz contra aqueles que estão queimando a instituição, né, queimando o nome da instituição, deveria também se levantar, mas está sendo totalmente omisso e prevaricador. André Mendonça está se mostrando aí realmente corajoso e um homem de Deus lá dentro, no meio de várias cobras ali, né? Vamos acompanhar tudo isso aqui. Também vou falar sobre a Polícia Federal revela o que tinha num pendrive que foi apreendido ali do presidente Bolsonaro. Aquele pendrive famoso que foi achado dentro do banheiro da residência de Jair Bolsonaro. Eles revelam o que tinha lá de conteúdo. O advogado de Trump, ele foi ameaçado. Vou trazer isso aqui para vocês. O advogado de Trump foi ameaçado. Vamos falar também sobre a Globo estar louca para que o presidente Bolsonaro seja preso. Aí ela traz uma matéria: indiciamento agrava situação de Bolsonaro. Aí vamos falar sobre a Globo também dizendo sobre lawfare, rascunho, SMS, porque foi o que a defesa de Bolsonaro alegou, né, defendendo, logicamente, o seu cliente. E também vamos falar sobre a China comunista, que se reúne com Maduro e manda recado ao governo Donald Trump. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar aqui comigo, mas primeiro eu vou fazer você passar raiva comigo aqui. Eu sei que vocês odeiam ouvir a voz desse demônio aqui, não ela. Ela é maravilhosa, tá? Não é isso não, é esse demônio aqui, tá bom? Este demônio aqui, chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Olha só o que ele vai fazer neste vídeo e me diga o porquê que ainda defendem esse sujeito. E no meio da revista tinha uma capa com uma senhora bonitona, devia ser filha de italiana ou de alemão no Rio Grande do Sul, ou Santa Catarina, com a bochecha bem vermelha, sabe, sorrindo. E de perto dela um monte de planta, de coisa que ela tinha colhido, alface, pepino, cenoura. E do lado dela, um senhor negro, alto, sorrindo, sem nenhum dente aqui na boca. Eu chamei o ministro e perguntei: escuta aqui, por que você colocou essa fotografia desse senhor negro sem dente? Você acha isso bonito? Você acha isso bonito, cara? Isso é fotografia para você colocar representando o Brasil no exterior, um cara sem dente e ainda negro. E no meio da revista tinha uma capa. Vocês ouviram o final? Vocês ouviram o final? Cara, isso é fotografia para você colocar representando o Brasil no exterior, um cara sem dente e ainda negro. Por que que as associações que defendem o povo negro ainda aceitam esse cara imundo falar por eles? Eu não consigo entender como que um cara racista como Lula, machista como Lula, fascista como Lula, ainda consegue o apoio dessa gente. Isso é um racista maldito. Vocês viram o que ele falou? Não foi a primeira vez. Ele já falou também sobre a menina que gostava de batuque. Vocês se lembram disso? Ela deve gostar de um batuque por causa da cor dela. Vocês se lembram disso? Foi ele que falou, esse desgraçado. Então, só para o pessoal das associações que fazem um trabalho magnífico, que cuidam dos negros, olha só o que o cara que diz representar vocês está falando. Que vocês não podem representar o Brasil numa foto. Que um cara banguela, aí eu digo para esse múmia, para essa múmia desgraçada, que ele só tem os dentes na boca porque ele usa prótese. Ele é banguelo também. É impossível que um velho carcomido pela cachaça como esse cara tá,
tenha um dente na boca. E aí eu digo para vocês, continuem acreditando em ricos comunistas. Continuem. O Maduro hoje mostrou lá o telefone mais... Ele ganhou do Xi Jinping o telefone mais caro e mais tecnológico do mundo. E ele mostrando, para dizer assim, né? A China tá do nosso lado, viu, Trump? E ele mostrando, vocês viram esse vídeo? Ele com celular tecnológico que usa satélite para acessar a internet. Ou seja, ele bloqueia a internet da Venezuela, mas ele tem internet livre via satélite. Continuem acreditando em comunistas ricos. Continuem. Porque a partir do momento que o comunista fica milionário como esse vagabundo, esse demônio cachaceiro, ele deixou de ser o comunista que ele prega ser. Racista imundo, né, bicho? Racista imundo. Aí agora a gente vai pro Gustavo Gaia. Ó, vocês sabem como é que funciona aqui, né? Eu só precisava já começar a live desse jeito. Eu tô com a minha cabeça latejando por causa da sinusite. Eu já tomei remédio antes de começar a live. Comecei até um pouco mais tarde porque eu não tava aguentando. Tô com a minha sinusite atacada, mas estou aqui fazendo a live. A única coisa que eu peço para vocês neste momento é me ajudar. É uma forma simples de você me ajudar, é deixando o like. O like ajuda pra caramba o canal. E também compartilhar em todos os grupos. Ontem eu achei a coisa mais linda. Teve uma moça que segue aqui o canal, ela jogou lá no Twitter. Ela compartilhou o link da live lá no Twitter. Eu achei tão lindo aquilo, aquele gesto. É um gesto simples que vocês me ajudam a que esse canal chegue ao máximo de pessoas. Tem mais bomba hoje aí. Deixa eu colocar aqui o Gustavo Gaia, que a gente vai falar sobre o André Mendonça. Cara, quando alguém faz algo bom, é o que a Bíblia diz, dá honra a quem tem honra. O nosso querido André Mendonça, ele está se mostrando um rapaz que tem pulso firme, ele está se mostrando cada vez mais que está indo contra as decisões monocráticas do faraó. É um cara que está lá sozinho, ele sozinho ele não pode fazer nada. Se ele dá uma canetada no faraó, os demais dão uma canetada nele. Ele já está sendo investigado pela Polícia Federal, vocês não sabiam disso? André Mendonça está sendo alvo de investigações. Olha só como isso está passando de todos e qualquer limite. Vamos ouvir então Gustavo Gaia. O que mais me preocupa não é o grito dos violentos, nem dos desonestos, nem dos corruptos e nem dos sem ética. O que mais me preocupa é o silêncio dos bons. Quem disse isso foi Martin Luther King. Outra frase que é interessante falar agora. Para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. E eu digo isso porque a nossa Suprema Corte foi sim sequestrada por algumas pessoas inescrupulosas, criminosas, que desrespeitam valores fundamentais e que são verdadeiros riscos para a nossa democracia. Mas nem todos são assim. Tem um ou outro lá que nós sabemos que são pessoas do bem, mas que muitas vezes preferem ficar em silêncio. Bom, ficar em silêncio nesse momento é ser cúmplice do que o mal está fazendo. É por isso que eu quero parabenizar hoje o ministro André Mendonça, que durante a sua participação no LEAD, que normalmente acontece em Nova York, só que esse ano, curiosamente, foi no Rio de Janeiro. Parece que alguns membros ou palestrantes do LEAD não tinham vistos para entrar no território americano. Bom, André Mendonça fez uma fala sensacional. Em um determinado trecho, ele manda um claro recado para aqueles que instrumentalizaram o judiciário brasileiro, destruíram a sua toga e se transformaram em verdadeiros destruidores de direitos e da nossa Constituição. Por isso eu agradeço ao Vossa Excelência André Mendonça pelas falas, só que precisa falar mais. Precisa. Os maus falam Precisa todos os mesmo. dias, dão entrevistas, e os bons ficam em silêncio, como se fossem cúmplices. Agora é a hora de falar, senhor André Mendonça, como essa fala que o senhor fez aqui, que foi uma fala sensacional. E mais, digo eu, em terceiro lugar, não basta instituições justas e princípio da legalidade fortalecido. O Estado de Direito fortalecido demanda uma autocontenção do Poder Judiciário. Tenho legitimidade para dizer isso, pois integro a mais alta corte do nosso país. O Estado de Direito
não significa a prevalência da vontade ou das pré-compreensões dos intérpretes da lei. Eu tenho meus valores, eu tenho minhas pré-compreensões, mas eu devo servir à lei e à Constituição. O que significa que o judiciário não pode ser o fator de criação e inovação legislativa. Esse é um claro recado para Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Barroso, Flávio Dino, direcionado para eles. O Estado de Direito impõe a autocontenção, o que se contrapõe ao ativismo judicial. O ativismo suprime, desconsidera e supera os consensos sociais estabelecidos pelos representantes periodicamente eleitos pelo verdadeiro detentor do poder, que é o povo. O ativismo judicial implica no reconhecimento implícito de que o judiciário tem a prevalência sobre os demais poderes. Ele acabou de falar que o STF está agindo de forma como um ativismo. O ativismo implica na superação da vontade democrática, cujo consenso legítimo pode ser decidir, mas também pode ser não decidir. O ativismo judicial implica no enfraquecimento e na superação do princípio democrático. E o ativismo judicial implica no reconhecimento implícito, ainda que não desejado, do enfraquecimento dos demais poderes. Se é verdade que o Estado de Direito forte, que nele o judiciário tem a prerrogativa de dar a última palavra, e essa é uma verdade, mas no Estado de Direito forte, o Poder Judiciário não tem a prerrogativa de dar a primeira e a última palavra. Essa situação passa a impressão de vivermos não em um Estado democrático de direito, mas em um Estado judicial de direito. Cara, não acredito que ele... Vou ter que voltar esse trecho aqui. Caraca. Presta atenção no que ele disse. Passa a impressão de vivermos não em um Estado... Passa a impressão de vivermos não em um Estado democrático de direito, mas em um Estado judicial de direito. Eita! Nós não vivemos um Estado democrático de direito, mas um Estado judicial de direito. Cara... Por isso, ao invés de fortalecer a democracia, o ativismo a uma só vez é sintoma e causa do seu enfraquecimento. É sintoma porque se parte do pressuposto de que os demais poderes não estão funcionando adequadamente. E pode ser que isso seja verdade. Mas também é causa, porque impede o indispensável amadurecimento dos demais poderes, que se sentem desobrigados a assumir as suas próprias responsabilidades. Senhor André Mendonça, o peso da verdade é carregado em cada uma das suas palavras, mas elas precisam ser ditas com mais frequência. O Brasil precisa de pessoas como o senhor. O senhor é um membro, um membro da nossa Suprema Corte que está testemunhando o que está acontecendo e basta falar a verdade. Ninguém está pedindo para militar o ativismo. Não, fale a verdade, contenha os colegas. Falar em público dessa forma que o senhor faz ajuda muito. O senhor não tem noção do quanto que isso ajuda. Ajuda mesmo. Mas é isso. Parabéns, ministro André Mendonça. Pois é, o André Mendonça, o que acontece, né? Ele começou agora a agir, parece que ele está ouvindo a voz do povo brasileiro. Você que está aí me assistindo, você que me assiste todos os dias aqui nas minhas lives, você vê o quanto eu digo sobre fé e ação. Porque a palavra de Deus diz que a fé sem as obras é morta. Eu vou mostrar para vocês. Enquanto isso, você vai deixando o like. Eu vou trazer todos os dias isso aqui para vocês. Este versículo tem que estar intrínseco dentro do nosso coração. Tem que estar intrínseco, tá? E aqui, ó, diz aqui, ó. Vou trazer para vocês rapidinho. Tiago, livro de Tiago, capítulo 2, do 14 ao 26. Meus irmãos, que interessa se alguém disser que tem fé em Deus e não fizer prova disso através de obra? Esse tipo de fé não salva ninguém. Se um irmão ou irmão sofrer por falta de vestuário ou por passar fome, e lhe disserem: procura viver pacificamente e vai te aquecendo e comendo quando puderes.
e não lhe derem aquilo que ele precisa para viver, uma tal resposta fará algum bem? Ou seja, se alguém está passando uma necessidade, você chega assim e fala assim, não, Deus vai te ajudar, Deus vai fazer você se levantar, e não ajudar essa pessoa a se levantar, adianta de quê? É isso que está dizendo o Tiago aqui. E aí ele continua. Assim também a fé, se não traduzir em obras, é morta. Tá aqui, ó. A fé, se não se traduz em obras, é morta em si mesma. Poderão até dizer, tu tens a fé, mas eu tenho as obras. Mostra-me então a tua fé sem as obras, porque eu dou-te a prova da minha fé através das minhas boas obras. E é o que eu digo para vocês todos os dias. Que nós devemos perseverar todos os dias, para que esse Brasil mude. Por que eu resolvi não ir para fora do país com a minha família? Porque eu acredito que eu tenho que estar no problema junto com os próximos. Eu preciso estar no Brasil. Eu não estou em inquérito por enquanto. Não fui processado por enquanto. Não estou em nenhum ciclo dentro de alguma investigação, graças a Deus. Então eu posso trabalhar aqui do país, dentro, internamente, ao lado de vocês. E o André Mendonça está fazendo a mesma coisa. O André Mendonça, ele está agindo com a sua fé e está agora começando as obras. Talvez ele estava ali esperando uma resposta de Deus e Deus deu para ele. Também o povo estava cobrando e ele está vendo, ele está acompanhando, eles acompanham todas as redes sociais. E agora ele resolveu falar, ele resolveu ali, ele está correndo um sério risco. E eu acredito que nos próximos dias André Mendonça comece a derrubar decisões desses caras. Aguarde, anote o que eu estou dizendo, porque lá na frente você pode me cobrar. Você estava me dando falsas esperanças. Não, é o que eu estou analisando. Eu acredito que nos próximos dias, nos próximos meses, André Mendonça comece a mostrar que tem a caneta na mão e comece a mostrar o poder da toga que Deus deu para ele. Vocês podem esperar. Um embate lá dentro é iminente. Iminente. Enquanto isso, continuam as perseguições no Brasil, não é isso? Continuam as perseguições infundadas contra o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, o melhor presidente que esse Brasil já teve. Um homem honesto, íntegro, corajoso, o homem mais corajoso que pisou na presidência da República desse país, onde não se dobrou a bandidagem, onde não se vendeu ao sistema, onde é atacado até pela própria direita, né, Partido Novo, né, MBL? Onde ele é atacado até por quem deveria estar do seu lado, ele tá ali, ó, firme e forte. Doente, por conta de uma facada que levou em 2018. Vem tendo que fazer exames, a rotina dele de saúde mudou. O homem era forte, cheio de saúde. Aí teve que ter esse espinho na carne, assim como o apóstolo Paulo. Teve que ter esse espinho na carne, mas do mesmo jeito, não abandona a missão. É impressionante. Às vezes o cara tem uma unha encravada. Vou sair da política. Vou sair da política. Tamo com o Jair. Não tamo, pessoal? Até o fim. Olha só que interessante. Polícia Federal revela o conteúdo de pendrive encontrado no banheiro de Bolsonaro. O dispositivo foi apreendido pela Polícia Federal no banheiro do quarto do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a operação de buscas em 18 de julho. Vamos lá. Segundo os peritos, poucos arquivos puderam ser revistos, razão pela qual o dispositivo não foi considerado relevante para as apurações e nem chegou a ser citado no relatório final que indiciou Bolsonaro e o filho. O pendrive foi localizado no banheiro do quarto do ex-presidente durante a operação que resultou na imposição do uso de tornozeleira eletrônica. Na ocasião,
a Polícia Federal apreendeu outros documentos, entre eles uma petição da plataforma Rumble, anotações sobre delações de ex-ajudantes de ordem Mauro Cid e comprovantes de transações bancárias direcionadas a Eduardo nos Estados Unidos. Dentro do dispositivo, os investigadores encontraram apenas catálogos em PDF de uma empresa de Santa Rita do Passa Quatro, em São Paulo, especializada na fabricação e comercialização de equipamentos médicos e odontológicos. A empresa chamada Medicalfix tem como um dos sócios o dentista Mário Roberto Perussi. Quase ele acerta meu nome aqui, hein? Meu nome é Mário Robert e o dele é Mário Roberto, ó. Quase! Mário Roberto Perussi, amigo pessoal de Jair e Eduardo. Os três participaram juntos de um encontro em 22 de agosto de 2024, quando discutiram a importação de máquinas de outros países. E aí diz assim, ó, discutimos estratégias para incentivar a competitividade das empresas brasileiras ao enfrentar a concorrência de máquinas estrangeiras e como otimizar a legislação tributária para apoiar essa causa, registrou o Perussi em uma publicação nas redes sociais. Então, olha só o que eles encontraram naquele pendrive que a esquerda disse que iria incriminar, que Bolsonaro iria ser preso por causa daquele pendrive. Aí começou a surgir memes, né? Que falavam que tinha música gospel, porque a Michelle, né, poderia ter colocado umas musicazinhas cristãs dentro do pendrive. E foi isso aí que aconteceu. Era só isso. Era só anotações do dentista. O pendrive era do dentista. Não era de Bolsonaro ou do Eduardo. E era fácil, né, gente? Não era só puxar as digitais. A Polícia Federal não deveria ter puxado as digitais que estavam no pendrive para saber de quem era o pendrive? Era fácil. Mas a cortina de fumaça é mais interessante do que a verdade, não é? A cortina de fumaça que esse povo joga é muito mais relevante do que a verdade em si, porque a verdade tira a tornozeleira do Bolsonaro. A verdade faz com que o Bolsonaro volte a ficar elegível, e eles não querem a verdade. E aqueles que dizem a verdade são bloqueados, assim como este canal que você está assistindo agora. Assim como esse noticiário que você está assistindo agora nesse sabadão junto à sua família. Que é bloqueado, que o alcance está bloqueado, que a gente não consegue passar de 400 pessoas ao vivo. Porque realmente a plataforma está... Isso se este canal já foi citado, este canal que você está assistindo, Direita no Brasil, Mário Robert, este que vos fala, já foi citado em um relatório enviado para o Alexandre. No ano de 2022, por aí. Eu entrei numa lista dos influenciadores que falavam mal dele. Tinha um cara que ficava nas redes sociais e esse cara ele fez um mapeamento e o nome deste que vos fala estava nessa lista. Provavelmente esse canal Direita no Brasil, Mário Robert, ele sofre um bloqueio. Eu estou falando provavelmente porque eu não tenho provas. Mas o meu nome estava nessa lista, que era enviado para o faraó. Então o faraó sabe da minha existência. Ele conhece este canal. Ele sabe que este canal existe. Talvez por isso o meu alcance esteja tão limitado. Porque eu faço isso aqui há anos, tá, pessoal? Eu faço isso aqui há anos da mesma forma que vocês estão vendo. Eu nunca mudei a minha linha editorial. É desse jeito que eu tô fazendo aqui. Então não há outra explicação. Eu preciso continuar trabalhando aqui e eu preciso da ajuda de vocês. Não saiam daí vocês, porque tem mais bomba. Eu vou falar sobre o advogado de Trump que foi ameaçado. Vou continuar falando sobre o STF. Agora disse que o faraó falou contra o Mendonça. Vou trazer mais bombas sobre esse indiciamento de Bolsonaro mais uma vez. Não saiam daí. É só um recado rápido que eu preciso passar para vocês, porque eu preciso da ajuda de vocês. Tá vendo essas coisas na tela? É um sorteio que eu vou fazer agora no dia 3 de setembro.
E se você não está participando, você deveria participar, porque tem 4 prêmios maravilhosos. Um boné do Donald Trump, um perfume do Bolsonaro, perfume da linha do nosso querido capitão Jair Messias Bolsonaro. Tem também um colar e um terço feito pela querida Sil Menezes, que acompanha o nosso canal e fez questão de doar o trabalho dela. É um trabalho preciosíssimo que ela faz, lindo demais, que é o colar feito com fios de cobre e cristais na cor da nossa bandeira, do nosso Brasil, e também o terço maravilhoso aí com as cores do Brasil e também com a bandeira do nosso Brasil. Então são 4 prêmios, 4 presentes que, se você for homem, você pode ficar, ó, só uma dica, com o perfume do Bolsonaro e com o boné do Trump. E o colar e o terço você pode dar para sua mãe, para sua namorada, para sua mulher, para sua filha, para a pessoa que você ama. Então tem prêmio para todo mundo aqui. Então, uma chance é R$10. Eu faço esse esquema de fazer esse sorteio aqui popular, com preço popular, para que você participe, tá bom? Para que você não fique de fora. Porque tem gente que não pode ter R$20 para participar. Os outros sorteios eu fazia por R$20. Tem gente que não tem R$20 assim para jogar. Entendeu? Então nós teremos uma roleta aqui no dia 3/9 de 2025. Uma chance R$10, 2 chances 20, 3 chances 30 e assim sucessivamente. Quanto mais você doar, mais chance você tem de ganhar. pixmariorobert@gmail.com é a chave Pix para você participar desse sorteio. Tá bom? E aí você pode tirar print e jogar para algum amigo, não precisa nem ser meu seguidor. Se ele fizer a doação ou ela fizer a doação, vai ficar registrado no Pix, eu vou colocar na lista e a gente vai jogar na roleta. Então a roleta tá na tela para vocês, tá vendo aí? Essa é a roleta que a gente usa no sorteio. Aí o que eu vou colocar aqui, ó? Por exemplo, a Maria doou R$50. Então a Maria vai ter 5 chances, certo? 1, 2, 3, 4, 5, ó. Apareceu o nome da Maria aqui, ó, 5 vezes na roleta em sequência, porque ela doou R$50 de uma vez só. Aí, por exemplo, o José, peraí, o José doou R$100. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele doou R$100, então o José tem 10 chances de ganhar na roleta. Aí, o Maicon doou R$30, vamos supor. 1, 2, 3. O Maicon tem 3 chances de ganhar aqui na roleta, vocês estão vendo aí, né? E o resto, as pessoas que doaram R$10, uma chance, né? Paraguai, Peru, Venezuela, tá com o nome de países aqui só para exemplificar, correto? Aí, eu não gostei dessa cor, vai. Aí a gente vai colocar aqui mais ou menos nas cores do Brasil, né? Amarelo, ó, vou colocar azul, verde e amarelo. Vamos lá. Ó, amarelo soma um pouquinho o nome, né? Deixa assim, isso. Aí, ó. Pronto, tá nas cores do Brasil. Aí eu vou rolar a roleta no dia. Rodou a roleta, vamos ver quem vai ganhar. Quem ganhou foi o José. Lembra que o José tinha doado R$100, né? Então o José, ele tem 10 nomes. 10 chances de ganhar. Então, provavelmente ele ganhou porque ele tinha mais chances nessa roleta. Claro que a nossa roleta vai ter muito mais nomes aí, né? O José não iria ganhar tão fácil assim. Mas são 10 chances. E aí, sobrou-lhe 3 chances ainda para o José. Então é assim que a gente vai fazer esse sorteio. Não perca tempo, pessoal, porque isso ajuda o canal a se manter no ar, tá? Engraçado que quando a gente fala do sorteio, um monte de gente sai, né? O povo não gosta que a gente fale, mas eu preciso sobreviver aqui. Eu preciso da ajuda de vocês que me seguem, tá bom? Provavelmente as pessoas que saem do canal são aquelas que não querem contribuir ou que fica com raiva quando a gente fala. Vocês podem ter certeza que quando o canal voltar a ser relevante no YouTube, a partir da ajuda de vocês, compartilhando nos grupos, eu vou parar de pedir Pix. Vocês podem ter certeza. Há um tempo atrás eu nem fazia isso. Mas hoje é necessário, tá bom?
Conto com a ajuda de vocês. Advogado de Trump é ameaçado após dado vazar em processo de Bolsonaro. Martin De Luca, que representa a Trump Media e Rumble em ação contra Moraes, recebeu ameaças após número de celular aparecer em relatório. Advogado que atua com a Trump Media recebeu ameaças no celular após seu número vazar no inquérito da Polícia Federal. Vazaram o número do advogado do Trump, bicho. Olha só como isso pode ainda dar muito errado. Como isso ainda pode dar muito errado, bicho. Pessoal que tá entrando no sorteio, tá fazendo a doação, eu vou ler ao vivo, tá bom? O nome de vocês, até o final dessa live, eu sempre vou ler ao vivo quem tá ajudando o canal, tá bom? Deixa eu já ler aqui quem entrou hoje. Hoje, aqui no nosso sorteio, foi a Daniele Cristina, agora. A Daniele Cristina acabou de fazer uma doação. E ela entrou no sorteio. Tá aí a Daniele Cristina. Obrigado, minha linda. Deus abençoe. Ela acabou de doar, tá? Então não perca a chance não, pessoal. Faça a sua doação que eu vou ler o seu nome até o final. Mesmo que você não entre no sorteio, eu faço questão de ler o nome de todo mundo que doa aqui pro canal no Pix, tá? O Pix tá aqui, ó, em cima. Ó. Não para de piscar. Tá aí a chave Pix para vocês, tá bom? Então vamos continuar aqui. O relatório produzido pela operação foi disponibilizado pelo STF de modo a atender ao interesse público. Nele, o número de Martin Luca, com prefixo de Nova York, aparece sem tarja, assim como de outras pessoas citadas na investigação, como o próprio Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar. Abre aspas. Tão logo o relatório foi tomado público, Martin De Luca recebeu dezenas de ameaças. Meu, isso aqui é grave. Isso aqui é grave. O advogado de Trump foi ameaçado por desleixo ou má fé de alguém da Polícia Federal, que vazou o número dele. Alguém da Polícia Federal vazou o número dele, e isso aqui pode dar um problema tão grande. Esses caras não estão sabendo mais o que fazem. Eles estão correndo de um lado para o outro com a mão na cabeça. Ai, meu Deus do céu! Nossa, Magnitsky! Eles estão malucos. Eles não estão sabendo mais o que estão fazendo. Vazar o telefone de um advogado de Donald Trump. Olha, realmente eles estão fazendo as coisas ficarem melhores aqui para o Brasil, porque a gente não está precisando fazer nada. É só deixar eles agirem. Só deixar eles agirem. Obrigado aí ao Jota. O José Carlos Freire, que doou aqui, está participando do sorteio. Seja bem-vindo, meu querido, e boa sorte, Jota. Se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam e ativem o sininho para receber todas as notificações, tá? Dia 3 de setembro eu vou sortear e você precisa estar aqui para você saber se você ganhou ou não, tá bom? Então se inscreve no canal, ativa o sino. Vocês que são inscritos e não estão recebendo as notificações das minhas lives, faz o seguinte, vocês desinscrevem, aí vocês se inscrevem de novo e ativa o sino para receber todas. Porque o YouTube está fazendo isso. Ele não está notificando você que está aí. Tá bom? Então, para você não perder as lives. Então, vamos continuar. Contra ele e a família dele, ele recebeu as ameaças. No celular, acreditamos que possa ter sido uma ação premeditada e coordenada. Por quem, né? Pela esquerda, claro. Porque as ameaças foram enviadas com grande velocidade, até mesmo para o e-mail dele, que sempre foi público. Disse a coluna uma pessoa próxima ao advogado. A pedido de autoridades do governo Donald Trump, Martin De Luca evitou se manifestar publicamente. Olha aqui o bicho pegando. Por pedidos. Eu vou frisar para vocês. Vocês precisam compartilhar essa live. As pessoas precisam ficar sabendo disso que vai acontecer nos próximos dias. O bicho vai pegar. A pedido de autoridades do governo Donald Trump, tá frisado para vocês, Martin De Luca evitou se manifestar publicamente, ou seja, deixa com a gente. Deixa com nós. Não se manifesta, não. Não dá munição para eles, não. Pegar por baixo. Quando eles menos esperarem, a gente pega eles.
sobre o assunto, para não se manifestar sobre o assunto. Um levantamento está sendo feito para checar se a divulgação do telefone fere, de alguma forma, a legislação brasileira. Em contato com a coluna, o integrante da cúpula da Polícia Federal sustentou que a investigação precisa conter todos os dados relevantes para fins de produção probatória e que a atividade da Polícia Federal é pautada pelo sigilo, premissa que orienta os trabalhos da cooperação. Tudo bem. Pode ter, pode conter. Ó a desculpa deles, bicho. Olha a desculpa deles. Já estão morrendo de medo, tá? Vou falar para vocês. Precisa conter todos os dados relevantes. Precisa. Mas não pode vazar isso, cara. Isso não pode ser vazado. Tem pessoas dizendo que esses vazamentos são selecionados. Vocês querem vazar. As coisas são escolhidas, são selecionadas. É um vazamento seletivo. E aí a gente fala sobre isso, vocês falam que a gente está espalhando fake news, mas vocês não ajudam a Polícia Federal. Aí chamam vocês de Gestapo do Faraó e vocês xingam a gente de gabinete do ódio ou da ódia. Vocês não ajudam o pessoalzinho da Gestapo. Complicado, né, bicho? Complicado, bicho. Vamos lá. Olha só isso aqui. Aí, o Gustavo Gayer traz mais um embate no STF entre o Faraó e também o Mendonça, que resolveu falar. Vamos ver o vídeo e a gente tira a nossa conclusion. Ontem, o bem e o mal entraram em choque. Houve uma clara disputa nos discursos entre André Mendonça e Alexandre de Moraes no evento do LEAD, que normalmente acontece em Nova York. Dessa vez, por algum motivo, ninguém entendeu, mas foi num hotelzinho no Rio de Janeiro. E cada um tinha o direito de fala de aproximadamente 5 minutos. Falou primeiro André Mendonça. André Mendonça disse algumas coisas que fez com que Alexandre de Moraes transbordasse em ódio, bile, raiva, rancor, que nem conseguiu esconder isso no seu discurso. Bom, foi feita uma edição onde mostra exatamente a fala do Mendonça e, na sequência, o revide, né? O revide do Alexandre de Moraes, a forma como ele revidou a fala do André Mendonça, claramente irritado. Basta escutar, assistir e ver quem está certo. Aqui nós teremos uma das únicas oportunidades de realmente ver quem faz sentido aqui. Vamos ver. O Estado de Direito fortalecido demanda uma autocontenção do Poder Judiciário. Tenho legitimidade para dizer isso, pois integro a mais alta corte do nosso país. Sobre o falso... Autocontenção, Poder Judiciário. O que o Mendonça está falando? Para quem tem muito poder, como é o Judiciário, é necessário ter responsabilidade, autocontenção, entender os danos, os prejuízos que você pode causar. A coisa, basicamente, é a definição do que é uma democracia. Lema é de que deve haver uma contenção de determinados setores, imprensa, judiciário, se acabou com a liberdade de imprensa, se prendeu ou foram afastados milhares de juízes e promotores, como na Hungria. Mas, Moraes, quem está afastando juízes aqui no Brasil é você. Ludmila Lins Grilo está foragida, está refugiada nos Estados Unidos. O juiz que libertou um prisioneiro do 8 de janeiro com base no 1/6 da pena cumprida, você colocou no inquérito. Marcelo Bretas está prestes a ser expulso. Sebastião Coelho, que era desembargador. Mora, não tem demora. Quem está perseguindo juízes e procuradores, desembargadores no Brasil é você. Não é ele? Sobre o falso lema de que eles precisam se autoconter. O Estado de Direito não significa a prevalência da vontade ou das pré-compreensões dos intérpretes da lei. O que ele está falando é óbvio. Não, isso aqui é a coisa mais... É o fato disso aqui ter que ser dito é que é preocupante. Dos intérpretes da vontade
ou das pré-compreensões dos intérpretes da lei. Eu tenho meus valores, eu tenho minhas pré-compreensões. Obrigado, Simone. Mas eu devo servir a lei e a Constituição. O Estado de Direito impõe a autocontenção, o que se contrapõe ao ativismo judicial. O ativismo suprime, desconsidera e supera os consensos sociais estabelecidos pelos representantes periodicamente eleitos pelo verdadeiro detentor do poder, que é o povo. O que ele está falando é a coisa mais óbvia. Agora vem Alexandre de Moraes. Só um poder judiciário independente é respeitado. Quando ele usa independente, entenda como autoritário, Autoritário. tá? E persecutório. Exatamente. O respeito se dá pela independência. Um judiciário vassalo, covarde, um judiciário que quer fazer acordos para que o país momentaneamente deixe de estar conturbado. Aqui ele está mandando um recado para os colegas dele, que ele já sabe que estão fazendo acordos lá nos Estados Unidos. Não é um judiciário independente. E o judiciário no Brasil é um judiciário independente. Independente até da Constituição, né? Toma decisões sem nenhum embasamento na letra da Constituição. Totalmente independente. O judiciário que não é independente não tem o direito de ser chamado judiciário. Vamos para a próxima. Se não Aqui o Alexandre de Moraes basicamente fala, olha, se não fosse as redes sociais, todo mundo ia me amar. fosse essa odiosa polarização, repito, insuflada pelo ódio das redes sociais, todos os brasileiros deveriam estar comemorando que o Brasil resistiu a ataques. Peraí, se não fosse as redes sociais, eu seria o herói da democracia? Basicamente é isso que ele falou. É isso que ele está falando, é. Que o Brasil passou, nesses 35 anos, diversas provações. E chegamos hoje, em 2025, como um Estado democrático de direito, com a imprensa livre. Imprensa livre. Alan dos Santos, refugiado. Rodrigo Constantino, tudo bloqueado. Paulo Figueiredo, refugiado. Oswaldo Eustáquio, refugiado. A imprensa tem medo de falar. O cara postou uma foto dele dando o dedo do meio num estádio, foi demitido. Jornalista condenado a 200 mil por ter divulgado fatos verídicos sobre juízes. A imprensa não pode entrevistar Felipe Martins, a imprensa não pode entrevistar o Bolsonaro, mas a imprensa é livre. Com eleições, daqui um pouco mais de um ano teremos novas eleições e com o judiciário independente. Muito obrigado. Bom, aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção na diferença no final da fala. No final da fala, as pessoas batem palmas. Preste atenção na diferença das palmas que foram dadas ao Alexandre de Moraes e as que foram dadas a André Mendonça, para você perceber qual discurso teve mais sintonia com a audiência no lead. Obrigado pela atenção. Obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Deus nos Agora, André Mendonça. abençoe. Ficou de pé, mano. Olha lá. O pessoal ficou de pé pro André Mendonça. Dá uma olhada. E a raiva do Alexandre de Moraes. Deve estar possesso. Obrigado, O povo levantou, bateu palma com muito mais intensidade, por mais tempo e de pé. De pé. Bom, eu acho que não precisa dizer mais nada. Está bem claro o que a audiência, o auditório, pelo menos, do LEAD, do 24º Fórum Empresarial LEAD, concorda mais.
Ninguém aguenta mais o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Eu volto a dizer, ele vai fazer muita maldade ainda. Ele ainda tem aí alguns meses antes da situação ficar insustentável para ele. E nesse período ele vai fazer maldade. Calma, vai fazer maldade com o Bolsonaro, com o Eduardo, talvez com a Michele, com o Silas, comigo, com o Nicolas. Mas isso não vai durar muito tempo. A gente tem que ter resiliência, força, orar bastante. Porque eu vejo que isso está no fim. Sinceramente, eu vejo que isso está chegando no fim. Obrigado, André Mendonça, por ter falado. André, Vossa Excelência, fale mais. O senhor não tem a percepção da magnitude, do peso da sua fala. O lead ficou claro, a gente só pede que você fale mais. Sabe o que é o nosso papel nesse momento? É apoiar André Mendonça. Vá no Twitter do André Mendonça, vá no Instagram, ele tem redes sociais. Diga que ele tem uma missão de salvar o Brasil. A gente tem que fomentar isso. André Mendonça, se passar pelo senhor essa live algum dia, saiba que você pode ser o herói dessa nação. Saiba que você pode ser um dos heróis, né? Porque tem um chamado Jair Messias Bolsonaro, tem muitos outros que trabalham ao lado de Bolsonaro, mas você pode ser protagonista nessa história. Você pode sair nos livros de história como um guerreiro que estava no meio, que estava no ninho de cobras e conseguiu dar a volta por cima e vencer. O senhor não tem noção, André Mendonça, de qual caneta Deus te entregou na sua mão. Você não tem noção do peso dessa toga nas suas costas. Você não tem noção ainda de como o povo brasileiro está confiando em Deus, que te colocou aí, e que você tem uma missão de salvar este Brasil desse ditador. Você não tem noção, André Mendonça, mas você terá noção. Eu vou continuar orando para Deus abrir os seus olhos espirituais, que eu sei que o senhor acredita nisso, para que o senhor veja que Deus quer que você seja usado, que você deixe ser usado pelo Senhor para salvar o Brasil do faraó. E você pode fazer isso. Você agora tem um papel de Moisés nisso tudo. E se chegar até em você, Mendonça, saiba que você tem um papel importantíssimo nas mãos do Senhor Jesus Cristo. E a gente precisa fomentar isso, pessoal. A gente precisa fomentar sempre para o André Mendonça. Vai nas redes sociais dele e fomente isso. Não critique. Faça com que ele se sinta abraçado pelo povo brasileiro. A gente tem que fazer isso. E parece que ele está percebendo que a opinião pública, a opinião do povo brasileiro de bem, está do lado do André Mendonça. E ele é a nossa chance lá dentro de acabar com tudo isso. Nossa, vai ser um dia maravilhoso quando eu ver o André Mendonça derrubando uma decisão na canetada desse outro. Ele tem o mesmo poder. Vai ser maravilhoso esse dia. Indiciamento agrava a situação de Bolsonaro. Isso aí é o que a Globo quer, que eles estão desejando. Às vésperas de julgamento no STF. Aumentam as chances de prisão preventiva de Bolsonaro antes do julgamento. O PL, partido de Bolsonaro, trabalha com a possibilidade do ex-presidente enfrentar o julgamento sobre a tentativa de golpe de Estado, que se inicia em 2 de setembro, cumprindo prisão preventiva, afirma Maria Cristina Fernandes no Valor. Este desfecho depende dos esclarecimentos da defesa sobre o descumprimento de medidas cautelares impostas pelo ministro Moraes. A Globo, eles estão totalmente alvoroçados. Vocês podem ver por esse trecho, né, por essa nota divulgada por eles, que esses demônios estão querendo que realmente o presidente Bolsonaro seja preso preventivamente. Agora eu queria saber, preso por qual crime? Qual foi o crime cometido pelo Bolsonaro? Foi não passar a faixa para um corrupto cachaceiro maldito? Esse foi o crime de Jair Messias Bolsonaro? Não, só para saber. Porque ele está sendo acusado por muitas coisas que não há provas, não tem provas. Não acharam provas. O pendrive era de quem? Era de um dentista. Tinha nada a ver. A minuta do golpe, cadê? Está vacinado? Carimbado? Protocolada? GLO foi imposta no Brasil? Qual foi o golpe aí?
Bolsonaro armou a população? Armou um miliciano, 40 milhões de milicianos, como o Maduro está fazendo na Venezuela? Não. Bolsonaro teve apoio do PCC, Comando Vermelho, teve apoio das Farc. Bolsonaro tem apoio do Hamas. O Bolsonaro teve apoio do MST? Não. Não houve golpe. Não há o porquê Bolsonaro ser preso. Não há o porquê nem Bolsonaro está sendo investigado. Quanto mais usar uma tornozeleira eletrônica. Mas essa farsa de vocês vai cair por terra. Isso que vocês estão fazendo com ele vai acabar um dia. E nesse dia o povo brasileiro vai estar bem de olho aqui, vai estar comemorando a queda de cada um de vocês. Quando cada um de vocês estiver numa cela de prisão, este Brasil será muito melhor. Todos vocês. Há uma teia muito ampla nisso tudo. Em que cada um de vocês, até aqueles menores dessa trama golpista que sim foi praticada por vocês que querem prender o Bolsonaro, forem descobertos e cada um for preso, vai ser um efeito dominó. Vai ser maravilhoso quando isso acontecer. Vai ser maravilhoso. Vamos lá. A Globo ainda continua noticiando, porque eles estão descontrolados. Estão descontroladinhos. Lawfare, rascunho, SMS sem resposta. Entenda em 5 pontos as alegações da defesa de Bolsonaro entregues ao STF. A defesa se manifestou, falou assim, olha, não tem motivo para prisão, muito menos indiciamento, muito menos investigação ou condenação. Não tem, não há. Todo mundo está vendo isso. Advogados do ex-presidente responderam à determinação. E aí eles pedem isso aqui, ó. Vamos lá. Lawfare. Em resposta a Moraes, a defesa afirma que Bolsonaro nunca teve proibido de usar o WhatsApp de troca de mensagens e de se manifestar. E diz que o material produzido pela Polícia Federal configura a prática de lawfare, argumento muitas vezes usados pela defesa do presidente Lula em processo da Lava Jato no passado. O conceito se refere a um uso indevido dos procedimentos jurídicos para fins de perseguição política. Segundo os advogados, o documento busca desmoralizar o ex-presidente por meio de exposição à sua vida privada, de movimentações financeiras lícitas e de conversas que foram amplamente divulgadas, mas sem relevância para a investigação. O movimento é esse, é tentar tirar a moral do Bolsonaro. Mas o que eles conseguem? Eles conseguem fazer com que pessoas que odiavam o Silas Malafaia começaram a gostar do Silas Malafaia. Pessoas que porventura não tinham ainda alguma dúvida de que Bolsonaro é honesto e é justo e é um homem íntegro e não é corrupto, tiveram a certeza que realmente o Bolsonaro não é. E essas pessoas saíram da incerteza e vão votar em Bolsonaro em 2026. É isso que vocês estão conseguindo fazer. Vaza mais coisa do Bolsonaro aí, só pra gente ver o quanto o Bolsonaro é honesto, o quanto o Bolsonaro é maravilhoso, é o melhor presidente que esse país já teve. Esse outro que tá lá só serve para tomar cachaça. A tentativa de incriminar o envio de mensagens privadas para sua lista de contatos é, de um lado, dar uma interpretação elástica às medidas cautelares impostas que, pelo contrário, deveriam ter sempre leitura restrita e precisa, apontam os advogados. Rascunho de solicitação é outro que a defesa usou. A expectativa é que a Procuradoria-Geral da República seja intimada apenas na segunda-feira. Somente então o procurador Paulo Gonet poderá opinar sobre os argumentos apresentados pela defesa. Paulo Gonet, e aí, você vai mandar prender o Bolsonaro? Com risco da Magnitsky chegar até você? Será que você vai mandar prender o Bolsonaro? Mesmo se você falar que não é para prender, quem manda na Gestapo, quem manda no processo é o faraó. E aí? Vai ficar mais uma vez desmoralizado, hein, Gonet? Se você aceitar, se você falar assim, não, Bolsonaro deve ser preso sim, você cai na Magnitsky. Se você não aceitar, tanto faz como tanto fez, você vai ser omisso, prevaricador e pode cair na Magnitsky de qualquer jeito. Então você está mais ou menos enrolado.
Esclarecimentos sobre os reiterados descumprimentos das medidas cautelares impostas, a reiteração das condutas ilícitas e a existência de comprovado risco de fuga. Não tem risco de fuga nenhum. A autoridade policial evidente sabe, posto que que para se aventar de uma prisão preventiva é preciso haver fatos contemporâneos. Mas, ainda assim, tem apenas um documento que reconhece ser mero rascunho antigo enviado por terceiro, além de indeclinável contestação de que o tal pedido não se materializou. Não foi impresso. Um rascunho, né? E se for impresso, é um rascunho. Não teve carimbo na minuta de golpe. Não teve protocolo. Caráter político e uso de redes. Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o início de agosto. A prisão foi decretada justamente devido a um descumprimento de outras cautelares que tinham sido impostas por Moraes em julho, como a proibição de uso de redes sociais, mesmo que por meio de terceiros. O WhatsApp é uma rede social, pessoal? O WhatsApp é uma rede social? Porque o Bolsonaro não usou o WhatsApp. Porque o Bolsonaro não usou redes sociais, ele estava usando o WhatsApp. Segundo o relatório, o ex-presidente atuou para propagar e amplificar por meio de redes sociais ataques em face de ministro do Supremo Tribunal. Mas eu já falei, o Faraó, não é... O Bolsonaro, ele não é sozinho. O Bolsonaro tem o Mário Robert, o Bolsonaro tem Gustavo Gai, Nicolas Ferreira, o Bolsonaro tem Laudelino, tem Caivano, Bolsonaro tem inúmeros e inúmeros youtubers para falar por ele. Bolsonaro é uma ideia, cara. Você não entendeu ainda? Que se você prender o Bolsonaro, ainda tem milhares de Bolsonaros no Brasil. Ó o Ivan que tá no chat aí. Ó a Maria. Ó a Cláudia Malafaia. Ó o Luiz Carlos. Ó a Maria de Fátima. Ó a Elvira Rosânia. JBV tá aí. O Birajara Nunes. Ó o tanto de Bolsonaro que tem no chat. Olha o tanto de Bolsonaro que está assistindo essa live. Se você prender todo mundo, não vai ter cadeia para prender todo mundo. É uma ideia, cara. Olha o Paulo Henrique disse, eu sou um deles. Eu sou um deles. Vocês estão entendendo? Olha o tanto de Bolsonaro que tem espalhado pelo Brasil. Você não vai conseguir derrotar o bolsonarismo, como disse o seu amiguinho, o Barroso. Já se tornou uma ideia, acabou. Perdeu o mané, não a mola. Ó o Nailson, ó a Silvana, a avó Silvana, o Amadeu. Somos todos Bolsonaro, cara. Você pode prender o Bolsonaro, mas você não vai prender o nome Bolsonaro. A ideia. A honestidade do Bolsonaro. O legado do Bolsonaro. Você pode cumprir a sua missão, mas a missão de Bolsonaro já está cumprida. Bolsonaro apenas não desiste. Mas a missão de Bolsonaro era fazer com que o povo brasileiro acordasse, ele conseguiu. E vocês se lascaram. Não tem como mais conter a onda, Bolsonaro. Bolsonaro é o nosso orgulho, é o nosso exemplo. E nós vamos carregar isso. Oh, bicho, o nome de Bolsonaro vai ser carregado agora por anos. E vocês podem falar que é gabinete da ódia. Pode falar que é gabinete da ponte que partiu. Mas nós vamos continuar aqui falando sobre Bolsonaro. Nós vamos continuar aqui levando o nome de Bolsonaro. Ah, vocês são adoradores de Bolsonaro? Não. Nós somos adoradores de Jesus Cristo, a quem colocou Bolsonaro para ser o nosso guia no deserto. Jesus Cristo que levantou Bolsonaro do leito de morte e colocou ele lá. Bolsonaro é um homem de Deus. Nós adoramos a Jesus. E Bolsonaro está sendo usado por Jesus. Perdeu, manés, não amolam. Olha só.
A Geisiane, lindíssima, né? Ô, morena bonita, viu, bicho? Ô, morena bonita. A Geisiane é bonita e inteligente, né? Olha só o que ela diz aí na reportagem. Da China em relação ao avanço das forças militares na costa da Venezuela. Pois é, o governo do Xi se posicionou por meio do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores. Quem traz as informações é o correspondente internacional Ivan Kleber. Quer dizer que a ditadura chinesa pede que Trump leve paz à América Latina e ao Caribe. É o que a gente vai entender então agora. Boa tarde, Ivan Kleber. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Boa tarde. Pode deixar. Boa tarde, Geisiane, e como sempre uma saudação especial à enorme audiência aqui do Jornal da Oeste. Muito obrigado a todos. Aparentemente, sim, a China quer que os Estados Unidos leve paz para o Oriente Médio, para a América do Sul, mas aparentemente o governo Trump não ouviu o recado chinês. Nós temos uma notícia de agora a pouco, muito importante, que nos dá um quadro da atual situação. A Embaixada dos Estados Unidos na Venezuela emitiu um comunicado importante, eu vou ler ele aqui, de não viajar. O governo dos Estados Unidos adverte qualquer cidadão do país ou que tenha qualquer tipo de residência nos Estados Unidos que não viaje ou permaneça na Venezuela devido aos graves riscos de detenção ilegal, riscos de tortura durante a detenção, terrorismo, sequestro, práticas policiais injustas, crimes violentos e, principalmente, distúrbios civis. Geisiane, um comunicado semelhante a esse, por parte de uma embaixada americana, a gente viu nos dias que antecederam os ataques de Israel ao Irã e depois um próprio ataque dos Estados Unidos às instalações nucleares do Irã. Isso demonstra aí como a coisa está escalando rapidamente. Nós temos informações e atualizações importantes aqui, tanto do campo militar quanto do campo diplomático. Começando justamente pelo campo diplomático, já que estamos falando da Embaixada dos Estados Unidos, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China se pronunciou sobre a crise na manhã desta quinta-feira e ela trouxe aqui o seguinte: Mao Ning declarou que a China se opõe a qualquer ação que viole os propósitos e princípios da Carta da ONU e a soberania e a segurança de um país. Além disso, ela disse o seguinte, abre aspas, esperamos que os Estados Unidos façam mais ações que conduzam à paz e à segurança na América Latina e no Caribe, fecha aspas. Essa é a primeira declaração de apoio vinda por parte de Pequim a Caracas, lembrando aqui também as semelhanças com o Irã são muito grandes, mas no caso do Irã não foi suficiente o apelo chinês para que os Estados Unidos não fizessem nenhuma operação militar. Como nós sabemos, os Estados Unidos acabaram atacando o Irã. E ainda no campo diplomático, Geisiane, o ditador venezuelano Nicolás Maduro esteve reunido com o embaixador da China na Venezuela. Ele, Maduro, fez essa publicação mostrando ao mundo, né? Estamos vendo as imagens aí que o Jornal da Oeste disponibiliza para a nossa audiência, do encontro de Nicolás Maduro e o embaixador da China no país. E ele ainda disse o seguinte, Nicolás Maduro publicou depois da reunião, abre aspas, a China é sem dúvida o país que lidera o mundo com o conceito de desenvolvimento humano, mas nós podemos antecipar, Geisiane, que dificilmente a conversa foi sobre desenvolvimento humano, e sim, Nicolás Maduro deve ter ido pedir algum apoio diplomático mais contundente por parte da China em relação a toda a questão militar envolvendo os Estados Unidos. Agora que a gente trouxe, digamos assim, as últimas horas no campo militar, diplomático, Geisiane, eu tenho atualizações importantes aqui para nossa audiência do campo militar, isso porque nós sabemos que já temos ali o avião espião Poseidon P-8 operando na região pela segunda noite consecutiva, ele ficou voando ali em círculos, né, próximo ao território da Venezuela, a presença de um submarino e de 3 navios. E hoje nós tivemos a confirmação de que os Estados Unidos estão enviando mais 3 navios para a região, o USS Santo Antônio, o USS Iwo Jima e também o USS Fort Lauderdale, além de 4.500 militares, incluindo 2.200 fuzileiros navais. Essa força deve chegar na região no próximo domingo, Geisiane. Perdão, no próximo domingo, Geisiane. Totalizando aí 6 navios de guerra a partir de domingo na região, além desse avião que eu comentei, e de um submarino e desses fuzileiros navais.
Realmente, a gente precisa, como a gente vem fazendo durante toda a semana, manter a sobriedade aqui e dizer à nossa audiência de que ninguém pode cravar que os Estados Unidos vá, de fato, realizar uma operação militar na Venezuela. Agora, as semelhanças com o movimento que a gente viu antes do ataque de Israel e Irã em junho são muito parecidas. Quando se trata de uma demonstração de força por parte dos Estados Unidos, a gente consegue perceber isso, mas aqui está indo além. Tem um custo você manter esses 6 navios ali operando, esse avião operando, um submarino, enfim, tudo isso tem um custo para o governo americano. Fazer isso só para demonstrar força, até porque o governo americano, você vai concordar comigo, Gesiane, não precisa demonstrar força depois do ataque realizado contra o Irã. Então, vai se criando aí realmente uma força naval muito importante dos Estados Unidos na região e, como podemos ver aí, o Nicolás Maduro pedindo ajuda para a China. Geisiane, espero ter trazido todas as atualizações aqui, notícia minuto a minuto, bastante coisa acontecendo no Mar do Caribe, viu? Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like. E eu falando aqui tava mudo, desculpa aí, pessoal. O trabalho da Oeste é um trabalho sério, né? E precisa também do seu reconhecimento, tá? Eu trouxe esse corte aqui para vocês verem o quanto que está mudando o mundo, né? Com essa investida de Donald Trump na Venezuela. O bicho tá pegando, vai pegar ainda mais. Eu quero que o circo pegue fogo, eu quero que o cabaré pegue fogo, mas pega fogo, cabaré! Eu quero isso, sabe por quê? Porque assim, estamos num tempo de guerra. E guerra espiritual. A gente recebe bombardeio daqui, facada dali. Um ou outro tenta derrubar a gente. Mas nós temos que ser resilientes. Neste caso, aqui dos Estados Unidos contra a Venezuela, eu não desejo a paz. O Maduro pediu a paz, né? Vocês viram ontem que ele arregou? Porque esse cara já matou muitos opositores. E eu quero que ele se lasque. Eu não quero que ele morra. Eu desejo que o Maduro seja capturado vivo. Vivo. Principalmente para ele entregar todo mundo que foi conivente com as práticas de tortura dele e do governo dele. E eu acho que algumas pessoas aqui no Brasil devem estar com medo dele ser... Estão torcendo para o Trump matar ele. Porque se ele for capturado vivo... quantas pessoas vão ser entregues, hein? Acho que até um faltando o dedo deve estar se cagando todo com medo. Bom, pessoal, agradeço imensamente a presença de vocês. Vocês são maravilhosos. Muito obrigado mesmo por todos vocês que têm me ajudado aqui nessa luta, tá bom? É claro que a gente é difamado, a gente é vilipendiado, pessoas falam de nós aí pelos 4 cantos, né? Pelas costas, claro, porque não tem coragem de encarar, mas nós vamos continuar aqui firmes e fortes e eu preciso de você para continuar trabalhando aqui, investindo neste trabalho. Como que você vai fazer? Você vai participar desse sorteio que vai ficar na sua tela aí durante algum tempo. Eu vou deixar alguns minutinhos para você tirar print e mandar para aquele seu amigo e para aquela sua amiga também que gostaria de ajudar o canal Direita no Brasil e também participar desse sorteio aqui no dia 3/9 de 2025. Um boné do Trump, um perfume Bolsonaro, um colar patriota e um terço patriota de altíssima qualidade. Esses prêmios juntos equivalem a R$ 2.500. Pode ser seu por R$10. Se você quiser doar mais chances, 2 chances é 20, 3 chances é 30, 10 chances são R$100. E como que você vai ter as 10 chances? Olha, deixa eu te mostrar novamente como que eu vou fazer esse sorteio. Última vez que a gente fez hoje aqui essa simulação, o José tinha ganhado, lembra? Que o José tinha feito 100 reais, não é isso? 100 reais de 100 reais aqui que ele doou para nós, né? Agora vamos inverter? Vamos tirar aqui 5 do José. O José ele doou 50 reais para o nosso canal. A Maria, ela doou 50 reais também. E o Maicon doou 50. Vamos nivelar o jogo? O Maicon doou 50 reais, então são 5 chances para o Maicon também. Então tá aí, tá bem distribuído, tá vendo? Então, tanto o José quanto o Maicon quanto a Maria doaram 50 reais. Então são 5 chances para cada um na roleta. É assim que você vai fazer no dia.
Eu vou girar a roleta. Vamos ver quem vai ganhar? Girei a roleta. Olha lá. Quem ganhou foi a Argentina. Porque a Argentina doou apenas R$10. Então, quando eu falo assim, ó, doa R$100, você vai ter 10 chances. Doa 50, que você vai ter 5 chances. Mas se você tiver R$10 aí, que você queira doar pro canal, R$10 já é uma chance. E com uma chance você pode ganhar, assim como a Argentina ganhou ali na nossa simulação. E é desse jeito que eu vou sortear no dia 3 de setembro próximo. Não perca essa chance. São 4 prêmios maravilhosos. Os 4 prêmios custam R$2.500. Você vai estar mostrando o seu apoio a Donald Trump, ganhando boné. O perfume de Bolsonaro, que é cheirosíssimo, e você vai ter um perfume aí para se exibir para a família. Olha, eu tenho um perfume do Bolsonaro. É cheirosíssimo. Também tem o colar e o terço, que se você, homem, não usa, pode doar para pode dar de presente. Isso é um presente maravilhoso. Só as 2 peças, que é o colar e o terço, a Sil Menezes vende por R$1.800 no ateliê dela. E ela doou para o canal. Tá bom? Então faça com amor, doe com amor. pixmariorobert@gmail.com é a chave Pix aqui do canal. Todo mundo que doar, mesmo não sendo participante do canal, não sendo assinante do canal, vai participar da mesma forma, porque o nome fica registrado no Pix que eu recebo. Tá bom? Então ajude o Mário Robert a continuar essa luta. A gente se vê na próxima live. Todos os dias, sempre ao 12h30, eu tô aqui. Deus abençoe você, sua família, nossa nação, todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil melhor. Beijão. E Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.